Gabriele, esse é o 13º vídeo da nossa série de primeiros passos. Hoje a gente vai falar dele, os fundos imobiliários, o queridinho das carteiras com foco em renda e também o centro da polêmica da taxação dos dividendos na reforma tributária. Ele é perfeito para você que quer entrar no mar da Bolsa de Valores, mas só quer molhar o pezinho. Então, bora logo falar dele. E o que são fundos imobiliários? Então, fundos imobiliários são investimentos em imóveis onde você compra uma partezinha do imóvel, uma fração de um imóvel. Diferente de quando você vai comprar uma casa, um apartamento, um barracão. Nessa situação, você precisa ter um grande montante de dinheiro, muitas vezes você precisa vender carro, financiar, mas aqui no caso dos fundos imobiliários, você pode sim ser dono de uma parte de um apartamento, uma parte de um prédio, de um condomínio inteiro, apenas adquirindo cotas desse imóvel. Então você não precisa ter muito dinheiro para investir em imóveis, você pode ter uma quantidade pequenininha e comprar cotas, partes desses imóveis através dos fundos imobiliários. Sem contar que adquirindo imóveis dessa forma, você não precisa pagar IPTU. Então você está livre dessa obrigação que você teria se fosse uma casa ou se tivesse comprado um apartamento, por exemplo. São uma ótima opção para quem deseja entrar na Bolsa de Valores, mas considera muito arriscado comprar ações, não tem experiência, ainda não sabe como analisar uma ação. Os fundos imobiliários podem ser muito mais simples, muito mais tranquilos, principalmente pelo fato de que eles são menos voláteis do que as ações. Então, o valor delas não muda tanto com o tempo como de empresas na Bolsa de Valores. E como já foi dito, com os fundos imobiliários, você tem direito de receber esses aluguéis, né, equivalente à quantidade de cotas que você tem desse imóvel específico. Então, a quantidade de cotas que você tem de um shopping, a quantidade de cotas que você tem de um condomínio, e você vai estar recebendo esses aluguéis que a gente chama de dividendos, onde o tema é ações. A gente vai estar falando especificamente de ações no próximo vídeo aqui da série de primeiros passos. E quando falamos em fundos imobiliários, existem duas formas principais de você estar lucrando com esse investimento. Então, a primeira dela é através dos dividendos. Então, a ideia aqui é você ir comprando cotas com o tempo e aumentar a sua quantidade de cotas desse imóvel específico para ter cada vez mais um dividendo maior. Então, uma dica minha aqui é você reinvestir esses dividendos, comprar mais, né, cotas dos seus imóveis com os dividendos para virar uma bola de neve. Então, isso daí vai aumentando com o tempo e quem sabe aí você não consiga viver de renda com os seus aluguéis, com os seus dividendos dos seus fundos imobiliários. E a segunda forma de estar lucrando é vendendo ali as suas cotas, né? Comprando por um valor e esperar a valorização para vender ali um valor mais alto e estar recebendo esse lucro através da venda. É importante frisar aqui que nessa primeira forma de recebimento de lucro, através dos dividendos, você é isento do imposto de renda. Então, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos. Mas, ao optar pela segunda forma de lucro, onde você vai estar vendendo as suas cotas, buscando lucro ali, né, com a valorização das cotas, você vai estar precisando pagar o imposto de renda, que tem uma alíquota de 20% sobre o lucro adquirido nessa venda. Então tem essas duas formas aí, com a diferença de que a primeira você é isento do imposto de renda e a segunda você tem ali uma alíquota de 20% sobre o seu lucro. Então, antes da gente falar dos tipos de fundos imobiliários, é importante a gente entender um pouquinho a diferença entre os fundos imobiliários e os fundos de investimento. A gente já falou sobre os fundos de investimentos no vídeo passado aqui da série, mas é importante a gente dar uma relembrada o que ele faz, qual que é a diferença com os fundos imobiliários. Então é importante a gente ver aqui que nos dois tipos de investimento a gente tem a figura de um administrador, né, onde ele vai cuidar ali do foco do fundo, no caso do fundo imobiliário. Esse administrador vai cuidar desse imóvel, vai fazer novos empreendimentos dentro do objetivo do fundo. E no caso dos fundos de investimento, ele também vai estar pegando o seu dinheiro e vai estar realocando nos investimentos. Qual que é a principal diferença entre eles? Nos fundos de investimento, você tem ali as taxas de administração e a taxa de performance. Ele também não é negociado na Bolsa de Valores.
E os fundos imobiliários, aí sim, ele é negociado na Bolsa de Valores e não existe a presença dessas taxas de administração e performance. E o administrador ele está ali para cuidar do imóvel do fundo. Sabendo disso, a gente pode entender agora os tipos de fundos imobiliários, que existem três grupos principais de fundos imobiliários. Então a gente tem aqui o fundo de renda, onde esse administrador ele vai estar usando dinheiro para adquirir novos imóveis e assim ter o lucro ali com esses novos imóveis para distribuir os dividendos. Nós temos o fundo de desenvolvimento, onde esse administrador vai usar o dinheiro dos cotistas para estar construindo novos imóveis, novos prédios, novos barracões. E por último, a gente tem os fundos de títulos. Nesse caso, o administrador ele vai adquirir títulos, vai adquirir valores imobiliários, seja de renda fixa ou de renda variável, e é através desses títulos, desses papéis, que o fundo adquire lucro para estar distribuindo os dividendos. Então, antes de você investir no fundo, entenda mais ou menos qual grupo você gosta mais, qual grupo você entende um pouquinho melhor, acha mais interessante, e procure fundos nesse foco que você acha mais interessante, que faz mais sentido nos seus investimentos. Então a gente tem vários fundos, a gente tem fundo ali que cuida de shopping centers, a gente tem fundos de condomínio, a gente tem fundos de salas comerciais, de prédios, de casas, enfim, muitos tipos de fundos. É interessante a gente ler um pouquinho sobre eles para entender o que o administrador está cuidando. Então, vou mostrar rapidinho para vocês um site que eu uso para estar cuidando, para estar verificando e pesquisando sobre os fundos imobiliários antes de começar a investir em um fundo novo, que é esse daqui. Vamos conhecer um pouquinho do site, porque ele é bem interessante, tanto para quem está começando, tanto para quem já tem experiência. Ele tem aqui uma arinha para iniciantes, com guia, com fórum. Tem aqui as carteiras, né, que alguns usuários que são premium, né, tem como você fazer uma assinatura aqui no clube. Eles publicam as carteiras deles, mas o mais interessante aqui é o fato deles terem a lista completa de todos os fundos. E você pode estar conhecendo um pouquinho melhor de cada um deles. Então, aqui no fundo, ele tem os relatórios de análise de cada um dos fundos. O clube, ele tem analistas, né? Então, eles analisam sim os fundos. Você pode estar filtrando eles por segmento, pode estar filtrando eles por administrador, pode estar filtrando eles por valor, por nome. Enfim, você pode estar filtrando eles da forma que você achar mais interessante para procurar. Se você clica em cima de um fundo, por exemplo, esse daqui da Opportunity, ele aparece toda a descrição do fundo, tudo sobre o fundo. Então, quanto foi o IPO, esse fundo aqui, ele é bem carinho, ó. Mas ele dá ali um dividendo bem alto, ó. R$ 93 o dividendo desse fundo. Mas vou mostrar alguns fundos que são um pouquinho mais acessíveis, que inclusive foi 2 fundos que eu comecei a investir, que é o MXRF11. Esse é um fundo de títulos, né? Então o valor médio dele é R$ 10. Ele paga um dividendo mensal de aproximadamente 7 centavos por cota. Claro que você não vai ter só uma cota, você vai ter muitas cotas, e o interessante aqui é você comprar cada vez mais para ir se acumulando. Então, lembra que a gente falou ali que os dividendos ele é pago de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Também já pagou 8, enfim, esse é o histórico aqui. E esse é um valor relativamente interessante, já que ele paga com bastante frequência. Mais abaixo aqui você tem os comentários dos usuários. Então tem muita gente que gosta de falar um pouquinho, fazer perguntas, isso pode ser interessante. Outro fundo que eu gosto, que eu comecei a investir, né? Quando eu comecei a investir, eu invisto neles até hoje. Todo mês eu compro um pouquinho de cota. É esse aqui, né, o Porto Logística. O foco dele é logística. É logística, então eles compram terrenos, barracões, constroem, tudo nessa área voltado para logística, né? O valor aproximado dele é R$ 100.
E aqui tem aqui o histórico de cotação, o histórico de dividendos, então esse mês aqui ele pagou 75 centavos, no mês de julho ele pagou R$ 1,08, então ele é um fundo muito bom, é um pouquinho mais caro que o outro, mas ele é muito, muito bom mesmo. Lembrando que a ideia dos fundos é você acumular cotas, comprar todo mês um pouquinho, todo mês eu compro um pouquinho desse, compro um pouquinho do MX, compro um pouquinho do outro fundo que eu também invisto, e assim ele vai formando uma bola de neve. Outra coisa que é interessante que o outro fundo não tinha, como o outro fundo era com foco em títulos, esse aqui já é imóveis mesmo. Ele mostra aqui a porcentagem de vacância, então significa que 100% dos imóveis desse fundo estão ocupados, foram alugados, e isso aqui é um indicador maravilhoso quando a gente está falando de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo, quando é um imóvel real. Esse é o site que eu recomendo vocês a dar uma estudada, a explorar um pouquinho mais antes de entrar no mundo dos fundos imobiliários. E se você quer ter uma base um pouco mais forte, um pouco mais sólida sobre os fundos imobiliários, entender um pouco mais sobre o que são, como obter os retornos, riscos, taxas, como investir em fundos, eu tenho aqui um e-book gratuito que vai estar disponível no link aqui na descrição. Então aqui eu falo com muito mais detalhes sobre os fundos imobiliários e vai dar sim uma base bem forte para vocês. Então não esquece de baixar, ele vai estar aqui no link, aqui na descrição. Me conta depois nos comentários o que você achou desse e-book e se você quer mais esse tipo de conteúdo em e-book sobre os demais investimentos que eu com certeza vou estar disponibilizando para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E eu também convido você a se inscrever no canal, ative os sininhos. Tá saindo 2 vídeos por semana, então não perca nenhum dos vídeos. Também convido você a curtir esse vídeo. Curte aqui para ajudar o canal a crescer e compartilhe com quem você gosta e com quem você também não gosta. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Convido você também a curtir a página da Pensando em Finanças no Instagram, Pensando em Finanças. Vou deixar o link aqui na descrição. Todos os conteúdos que vêm aqui para o YouTube vai primeiro para o Instagram. Então, se você quer ter esse conteúdo de primeira mão muito mais rápido, segue lá para me ajudar. Tchau, tchau!